Seja por todos conhecido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Estamos começando mais um programa com a palavra ao vivo, desde aqui da TV Evangelizar em Curitiba, chegando até a sua casa, até o seu trabalho nesta manhã, depois da celebração da missa. Hoje, quinta-feira eucarística, também memória de São Bonifácio, bispo e mártir, derramou o seu sangue por amor a Jesus Cristo. Eu desejo que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja na sua vida nesta quinta-feira. Nós estamos numa semana toda especial também, porque nós estamos na semana da unidade dos cristãos. É a semana que antecede Pentecostes. O Espírito Santo vem sobre os apóstolos e o Espírito Santo traz a união. E nós, nessa semana de unidade pelos cristãos, rezamos pela união de todos os cristãos e de todas as igrejas. Por isso, o nosso tema no dia de hoje é Eucaristia, pão da unidade. A Eucaristia é esse pão que nos une, que faz com que no mundo exista a fraternidade. Que exista a fraternidade nos nossos corações, na nossa vida, nos nossos trabalhos. Inclusive existe uma encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, todos irmãos. A Eucaristia, além de ser o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ela também nos recorda que ela é pão da unidade, que ela veio para unir todos os filhos e filhas de Deus. E nesta semana que nós estamos, na semana da unidade dos cristãos, de oração pela unidade dos cristãos, hoje, nesta quinta-feira, nós queremos trabalhar dentro desta lógica. Queremos meditar dentro desta lógica da unidade, de sermos filhos e filhas de Deus unidos. E a leitura que nós vamos meditar no dia de hoje se encontra em João 11, 17 ao 27. Ou João 11, 17 ao 27. É a leitura que fala para nós a respeito da ressurreição de Lázaro. E nós queremos começar o nosso programa com essa oração. Com essa oração já olhando para essa passagem bíblica da ressurreição de Lázaro. Aqui diante de mim estão os símbolos eucarísticos. O símbolo da uva, do trigo, que depois de triturado e depois de consagrado, se tornarão Eucaristia, pão da unidade. Vamos rezar juntos. É a oração oficial desse ano de 2025, da Semana da Unidade dos Cristãos. Amado Jesus, em um momento de profunda tristeza, Marta pediu por teu socorro e tu foste ao encontro dela e lhe perguntou: crês nisso? Como Marta, diante de situações de sofrimentos, clamamos por ti, apesar de muitas vezes não conseguirmos crer o suficiente no mistério do teu amor. A incredulidade tira de nós a esperança de que fazes coisas impossíveis de serem compreendidas pela razão humana. Ajuda-nos a crer no poder da ressurreição. Faças de nós instrumentos de cuidado para tantas pessoas que têm seus corpos feridos pela insanidade das guerras, do racismo, do ódio e da injustiça. Ajuda-nos, Jesus compassivo, a crermos no mistério do amor e a agirmos de acordo com esta fé. Nós cremos. Ajuda-nos em nossa falta de fé. Anima-nos para vivermos em unidade em meio a tantos sinais de divisão. Em nome de Jesus, amém. E vamos juntos meditar a palavra de Deus que se encontra aí no Evangelho de João 11, do 17 ao 27. A chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia estava distante de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedirdes a Deus,
Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: sei que há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deveria vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos aqui dentro do contexto da ressurreição de Lázaro. Lázaro não era mais um para Jesus. Lázaro era um dos amigos mais íntimos e mais próximos de Jesus. Quando nós vamos nos evangelhos, nós encontramos Betânia. Betânia é o lar desses 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta. E é o lugar aonde Jesus ia descansar. E provavelmente Jesus já conhecia Lázaro, Maria e Marta há muito e muito tempo. Mas aconteceu aquilo que acontece na vida de todo mundo. Lázaro ficou doente e, ao ficar doente, acabou sucumbindo, acabou morrendo, entrou na morte. Marta vai até Jesus quando sabe que Jesus chegou 4 dias depois da morte de Lázaro e vai dizer: olha, se você estivesse aqui, não teria acontecido isso. E Jesus então responde a Marta: o teu irmão vai ressuscitar. Marta expressa a ressurreição no fim dos tempos, aquela ressurreição que todos nós acreditamos. E Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Crês nisso? Ou seja, diante daquilo que era impossível, Jesus está dizendo: é possível eu dar uma vida a Lázaro, é possível eu chamar Lázaro do sepulcro. E Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Em qual Jesus nós acreditamos? Naquele que ressuscitou Lázaro, que se compadeceu da dor de Marta e Maria? Ou nós acreditamos em um Jesus que é insensível? Jesus é sensível diante das nossas dores. Jesus é sensível diante dos nossos sofrimentos. E por isso, quando nós falamos a Eucaristia como pão da unidade, nós estamos falando da Eucaristia como aquele pão que nos une até Deus. E a um Deus que é sensível às nossas dores, que é sensível aos nossos sofrimentos. Há um Deus que deseja que todos os seus filhos e filhas vivam dentro da unidade. Por isso, a importância de rezarmos pela unidade dos cristãos. E a igreja nos coloca uma semana inteira, e essa semana que antecede, como eu já falei, Pentecostes. Muitos estão fazendo a novena para Pentecostes, pedindo já a vinda do Espírito Santo. Já temos, se você é batizado, você já tem o Espírito Santo no seu coração. Precisa colocar o Espírito Santo aí em movimento. E esse mesmo Espírito Santo que é derramado na igreja, é um Espírito Santo que convoca a sua igreja para que viva unida. Igreja aqui, me entenda, meu irmão e minha irmã, comunidade dos redimidos. Comunidade de todos aqueles que creem no Cristo. Isso é igreja. Muitas vezes nós temos uma visão de igreja um pouquinho que não condiz com aquilo que ensina a realidade bíblica teológica. De pensarmos que igreja é um templo, pensarmos que igreja é um local onde nós nos reunimos, ou automaticamente ligarmos igreja com o Vaticano. Não, igreja é a comunidade dos redimidos. Igreja são todos aqueles que creem no Cristo. E esta igreja de todos aqueles que creem no Cristo nem sempre está unida. Existe divisão dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos credos. Por isso o evangelho que nós escutamos da ressurreição de Lázaro é Jesus perguntando: crês nisso, Marta? E Jesus também pergunta a nós: crês nisso, que eu possa ser o pão de unidade? Crês que eu possa unir todos os cristãos?
E nós, como Marta, devemos dizer sim, nós cremos. Nós cremos que haverá união, que muito mais aquilo que nos divide é muito maior aquilo que nos une. É muito maior aquilo que nos leva para mais próximo do nosso Deus. Então nós rezamos pela unidade dos cristãos, de todas as igrejas, de todos aqueles que creem no Cristo, seja católico, protestante, luterano, anglicano e de tantas outras denominações, porque nós cremos na unidade. Agora bem, unidade não é uniformidade. Não estamos rezando para que todos sejam católicos. Não estamos rezando para que todos sejam protestantes. Rezamos para que dentro da nossa diversidade exista a unidade, exista o respeito, exista a tolerância entre as religiões, sobretudo entre as religiões cristãs. Que os cristãos sejam tolerantes uns com os outros, sem apontar os dedos, sem condenar. Que os cristãos saibam se amar uns aos outros, independente se o cristão é católico, é anglicano, é luterano ou de outra denominação. O mandamento de voga para nós cristãos é o mandamento do amor. Independente de qual seja a nossa igreja, nós somos chamados a amar. E a Eucaristia nos ajuda a isso, a recordarmos isso, que nós somos chamados a viver dentro da união, porque a Eucaristia nos une. A Eucaristia é pão da unidade. Para nós católicos que cremos, mas também para aqueles que não creem, saibam que a Eucaristia é doação, é pão de unidade que nos une a Cristo Jesus. Nós vamos para o intervalo. Antes tem um recado para você. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, em queimação, boca seca, aquela vontade frequente de ir ao banheiro. Você sofre com diabetes? Você precisa conhecer Glicotrate. Ligue agora, 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. E aí, quanto que vale a sua vida, hein? O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes triplica as chances de problemas cardíacos. O que você precisa é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue, mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? Glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar. Faz o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Aquele cansaço, a sonolência, a falta de energia, o aumento dos processos inflamatórios. Tudo isso diminui quando você usa diariamente o seu aliado no combate à diabetes. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicações. E os depoimentos dos nossos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizam por causa da doença. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. E olha mais, hein? Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os 5 minutos, hein? Para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit parcelado e sem juros. 0800 555 5123. Olá, meu nome é Bruna, estamos aqui com o teatro convidando você para o dia 19 de junho estarmos todos juntos em união com a Diocese de Curitiba neste grande evento eucarístico. Venha participar, ver as peças de teatro, rezar conosco e juntos louvar e adorar o Senhor. Você, meu amigo, você, minha amiga, sofre com dores nas articulações? Problemas de mobilidade? Eu quero falar para você do magnésio, esse mineral tão importante para trabalhar todo o processo inflamatório das juntas e das articulações. O nosso magnésio, além de fortalecer ossos, músculos, tendões,
ele é excepcional para principalmente aliviar a sua dor, trabalhar essas inflamações. Ele aumenta o sistema imunológico, nutre o cérebro, evita ali a ansiedade, o estresse, o cansaço. Você dorme bem à noite e tem energia ao longo do dia. Ligue agora mesmo, 0800 591 8773. Você vai levar o magnésio, vai ganhar o seca-barriga e o rádio. Pagamento só daqui 45 dias. Usa primeiro e paga só depois, no carnezinho, no fiado. 0800 591 8773. Olá, povo abençoado do Evangelizar. Quem está falando aqui é seu amigo Hélio Damas com uma super dica de saúde para você. E se vamos falar de saúde, claro que eu vou falar do produto mais eficaz da América Latina. A F-Max Brasil, somente ela, traz para você o Ora Pro Max, o único que reúne 8 componentes em um, onde eu quero destacar curcumina, a biotina, o seleno e o magnésio, que vai tratar todas as suas dores que são causadas pelo desgaste da cartilagem. Ao longo dos anos, conforme a gente repete os movimentos, a cartilagem se desgasta e um osso bate no outro osso, inflamando a articulação. É isso que causa dor. Só que aí o Ora Pro Max vai trazer o alívio porque vai fortalecer sua cartilagem, evitando o desgaste. E para adquirir o seu Ora Pro Max, você vai ligar agora no 0800 024 1134, 0800 024 1134 e terá um desconto de até 70% e de presente ganha um massageador elétrico. Ligue agora, Ora Pro Max, uma vida leve, sem dor. Rema, com o Padre Joãozinho, toda quinta às 9 da noite, aqui na TV Evangelizar. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, nesta manhã de quinta-feira eucarística, também a quinta-feira que antecede o Pentecostes. Então estamos rezando aí pedindo o Espírito Santo e também lembramos que estamos na Semana da Unidade dos Cristãos. Queremos rezar por todos os cristãos do mundo inteiro, católicos e não católicos, pedindo ao Senhor que conceda a sua graça, a sua comunidade de redimidos, a graça da unidade. Obrigado porque você está aqui junto comigo, meditando a palavra de Deus. Tem mais um recado especial para você. Olha só, gente, cuidar da saúde é fundamental, né? Até porque você lida com tudo durante o dia a dia, cuida de todo mundo, dos netos, dos filhos, ajuda a lidar com o restante da família. Então, cuidar da sua saúde é fundamental, principalmente a senhora, que tem dificuldade para fazer suas atividades, teve dificuldade para levantar cedo hoje, né? Sente aquelas dores no seu corpo. Eu quero te ajudar hoje a ter melhora dessas dores aí, principalmente essas dores nas juntas que limitam os movimentos, impedem a senhora de se movimentar livremente, de fazer as atividades dentro de casa. Perder a liberdade dentro da própria casa é muito frustrante, é triste. E eu quero ajudar a senhora hoje com magnésio quelato. Magnésio quelato é esse aliado que vai te ajudar a ter o alívio das dores, melhorar a mobilidade, ajuda também no equilíbrio hormonal, repõe também as moléculas de vitamina B, porque ele também é biciclinato, ajuda você a compor muito melhor vitaminas, nutrientes, porque é um excelente fixador. Faz o seguinte, pega o telefone, liga no 0800 591 8773 e pede agora o magnésio quelato. Mas, corre, pede agora para garantir o magnésio hoje com 60% de desconto e garantir 2 presentes. Além de não pagar a ligação, não paga o frete também e ganha o nosso seca-barriga e um excelente massageador elétrico. Isso aqui é para aquelas dores musculares, dores tensionais e para ajudar você a ter mais mobilidade dentro de casa. 0800 591 8773 é o telefone do magnésio quelato e, faço no carnezinho lá para o final de junho, não vai pagar nada agora. 0800 591 8773. E nesta semana de unidade, de oração pela unidade dos cristãos, o tema que nos foi proposto e que todas as igrejas católicas e de confissões mais tradicionais cristãs estamos meditando é "Crês nisso", que é tirado do evangelho que nós meditamos hoje. Jesus falando a Marta: "Crês nisso? Crês que é possível que Lázaro ressuscite através da minha intervenção? Crês nisso? Cremos que é possível que os cristãos vivam em unidade, vivam em respeito um com o outro? Crês nisso?" E essa semana de unidade, de oração pela unidade dos cristãos também,
é uma comemoração que nós estamos fazendo e uma recordação de 1800 anos do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia é um dos concílios decisivos para a nossa fé, que aconteceu em Nicéia, atual Turquia, em 325 da nossa era, 325 depois de Cristo. Sabe o creio? Aquele creio que nós rezamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aquele creio mais tradicional ainda, creio em um só Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aquele creio que nós recitamos todas as vezes que rezamos o terço, aquele creio que nós recitamos todos os domingos e solenidades nas nossas igrejas, foi composto, foi escrito, praticamente metade desse creio foi escrito no Concílio de Nicéia. Por isso esse Concílio de Nicéia é fundamental para todos nós, porque no Concílio de Nicéia também se definiu a natureza de Jesus, porque muitos cristãos andavam dizendo, não, o cara, Jesus é só homem, ou não, Jesus é só Deus, ou Jesus foi homem até um certo momento, depois virou Deus, ou Jesus virou Deus na hora lá do batismo, ou Jesus era metade. O Concílio de Nicéia definiu tudo isso. E é muito importante o Concílio de Nicéia para a Semana da Unidade dos Cristãos, porque todos nós cristãos cremos unanimemente naquilo que foi proclamado no Concílio de Nicéia. Até porque as divisões dentro da comunidade cristã, ela começa a acontecer mais ou menos no período da Idade Média, quando as comunidades cristãs começam a se dividir. Nós vamos ter aí o grande cisma, que vai dividir entre católicos e ortodoxos em 1054 da nossa era, quando acontece o grande cisma, quando a igreja do Oriente vai para um lado e a igreja do Ocidente vai para o outro. Depois, em 1517, nós vamos ter a primeira ruptura dentro da igreja do Ocidente, que vai ser quando Martinho Lutero, ele faz a sua ruptura e funda então a denominação luterana, e dos luteranos nós vamos ter os calvinistas e tantos outros que vão vir por aí. Depois, 1500 e alguma coisa, também haverá os anglicanos, que lá na Inglaterra, que vão romper com o Papa, e tantos outros. Mas antes dessas rupturas, os cristãos caminhavam em unidade, os cristãos acreditavam que era possível essa união e se respeitavam entre eles. Agora que nós estamos na Semana da Unidade dos Cristãos, eu terminava o bloco dizendo que o objetivo da Semana da Unidade dos Cristãos não é fazer todo mundo católico não, viu? O objetivo da Semana da Unidade dos Cristãos é fazer com que os cristãos se respeitem uns aos outros, tenham o direito de celebrar da maneira que acham que seja melhor, mas se respeitem uns aos outros. Caminhem dentro da unidade, dentro da ótica da unidade. Por isso, a Semana da Unidade dos Cristãos, ela vem colada com Pentecostes. Porque Pentecostes é unidade dentro da diversidade. Pentecostes não é uniformidade. O Espírito Santo não desceu sobre os apóstolos e colocou eles todos dentro de uma forma e falou, tem que ser tudo assim e acabou. Não. O Espírito Santo, ao descer sobre os apóstolos, lhes deu os dons, lhes deu os carismas dentro da diversidade. E a igreja, desde o início, trabalhou dentro da diversidade. E quando há uma grande diversidade de dons e carismas, o Espírito Santo age livremente dentro da sua igreja. Muitas vezes na história da igreja, quando se tentou uniformizar as coisas, houve as rupturas. Por isso nós, como cristãos, somos chamados a olhar para o outro, começando pelas nossas comunidades católicas, hein? Quanta comunidade católica que existe divisão para todo lado. Quanta comunidade católica que é leigo dividido contra padre, é padre contra leigo, é briga daqui, é briga dali. Começando dentro da nossa casa, nós temos que arrumar as coisas. É dentro da nossa casa que nós devemos arrumar e começar a trabalhar como católicos unidos. Você está aí na sua comunidade, você está aí na sua paróquia, você não é dono da sua comunidade, você não é dona da sua paróquia. Você está aí para colaborar com a sua paróquia.
E colaborando com a sua paróquia, você colabora com o reino de Deus. E por isso é chamado a respeitar a diversidade que existe aí dentro da tua paróquia. Os dons que o outro tem e que você não tem. E você não tem o direito de tirar o dom do outro porque você não tem esse dom. Não. Por isso nós somos chamados a viver dentro desta unidade, nos respeitando uns aos outros. E esse respeito deve começar aonde? Esse respeito deve começar dentro das nossas comunidades cristãs. Quando eu respeito o outro, quando eu dou espaço para o outro, porque o outro também tem dons do Espírito Santo, que quem sabe eu não tenha. Eu não tenho o dom de cantar, por isso eu deixo que o outro cante, porque o outro tem o dom do Espírito Santo para cantar. Quem saiba, eu não tenho o dom de pregar, mas eu deixo o outro que tem o dom de pregar que faça a sua pregação. Isso já está trabalhado nas cartas católicas do Novo Testamento. Os apóstolos dizendo, quem tem o dom de profetizar, profetiza. Quem tem o dom de cantar, canta. Quem tem o dom de servir, serve. Mas todos unidos no mesmo corpo, porque todos somos corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, vai dizer São Paulo, e nós somos os membros. E para que um corpo funcione, cada membro deve cumprir, cada órgão deve cumprir a sua função. E para nós cristãos, como nós cumprimos a nossa função? Dentro da unidade. Aí é necessário. Quando nós começamos a caminhar dentro da unidade, meus irmãos, as coisas na nossa paróquia, as coisas na nossa comunidade começam a andar melhor. Porque nós estamos dentro da unidade, nós estamos dentro da ótica do Espírito Santo. E uma comunidade que caminha dentro da unidade, dentro da fraternidade, é mais dócil ao Espírito Santo. E nós que somos padres, percebemos muito bem isso quando nós vamos às comunidades, quando nós vamos em paróquias. Nós percebemos isso quando a paróquia, quando a comunidade caminha dentro da unidade. É diferente. E também, desgraçadamente, nós percebemos quando a comunidade não caminha dentro da unidade. Porque aí a gente vê as intrigas, a gente vê os olhares, a gente vê os julgamentos, a gente vê as fofocas. Nessa semana de unidade dos cristãos, e já estamos quase concluindo o nosso programa nessa manhã, vamos pedir ao Senhor que nos conceda a graça de respeitar a todos os nossos irmãos e irmãs e dar espaço a todos os nossos irmãos. O nosso querido Papa Francisco vai dizer e dizia que a igreja tem espaço para todos. Todos têm espaço dentro da igreja. Dentro da nossa comunidade, todos têm espaço. Dentro da diversidade dos dons, dentro da diversidade dos carismas, todos nós temos espaços. Então, trabalhemos dentro desta ótica da união. Estamos aí entrando em Pentecostes. Às vezes a gente pede tantas coisas ao Espírito Santo, dons extraordinários, carisma, não sei, de línguas, carisma de milagres. Esquecemos de pedir um dos dons principais que o Espírito Santo dá, que é o dom da unidade, que é o dom do amor. São Paulo, carta aos Coríntios, capítulo 13. Eu posso ter todos os dons, eu posso falar todas as línguas. Se eu não tenho amor, eu não vale nada, não adianta nada. Então, nós caminhando já para Pentecostes, se você está fazendo a novena de Pentecostes, se você está rezando ao Espírito Santo, peça ao Espírito Santo a graça de caminhar dentro da unidade e dentro do amor. Porque esses são os dons do Espírito Santo que nós cristãos mais necessitamos. Em um mundo que nós vivemos, em que as potências vivem uma total desunião, em que as potências vivem se atacando umas às outras, nós somos chamados a ser sinais de união. E como cristãos de diversas igrejas, somos também chamados a colaborar uns com os outros e a vivermos dentro da união que nos é proposta pelo Cristo e que nos é confirmada pelo Espírito Santo. Concluindo o nosso programa, vamos rezar juntos, pedindo ao Senhor que nos conceda a graça da unidade. Unidade nas famílias, unidade no trabalho, nas comunidades, nas igrejas. Unidade, eu insisto, que não é uniformidade, mas respeitando o diferente de nós. Nós cremos, Senhor, mas ajuda-nos, pois nossa fé é frágil
Que a fé prevaleça, fé que leva a mente a confiar. Fé que não vem da lógica humana, mas é fruto do Espírito Santo. Ó Consolador Celestial, oramos para que possamos confiar mais no dom de vossa sabedoria do que na capacidade do nosso raciocínio. Nós cremos, mas ajude-nos, pois nossa fé é frágil. Sua luz apareceu e fez a escuridão da prisão desaparecer. Santificou o nosso nascimento e destruiu a morte, pois nos libertou dos grilhões que nos aprisionavam. Senhor compassivo, ajuda-nos a trabalhar juntos em unidade, para que onde quer que haja escuridão e opressão, sofrimento e injustiça, possamos levar vossa luz e liberdade. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que Deus te abençoe nesse dia. Obrigado que você esteve aqui junto conosco. Fique agora com o Bom Dia Evangelizar.